As redes sociais são magníficas, são democráticas, mas elas criaram, no meu entender, uma coisa que é o seguinte: quem teria coragem de há 15 anos ou 10 anos atrás bater no peito e dizer: eu sou um fascista, eu sou um nazista, ou eu sou homofóbico, ou eu sou racista? Não existiria essa possibilidade. O que é bom que tenham voz ao mesmo tempo? O que a rede social proporciona? Que as tribos se reconheçam, que elas se encontrem. É por isso que a gente tem esse fenômeno, no meu entender, de tanta virulência, tanta violência. Porque, na verdade, todas as tribos estão se encontrando e se manifestando, o que é magnífico. Agora, sem a mediação do chamado, sem querer falar mal do que eu mesmo faço, que é rede social, do grande jornalismo plural. E não é porque não existam grandes, excepcionais jornalistas, é porque as instituições têm interesses. Como eu citei aqui, 4 donos, sem contar os donos regionais. Não existe o pluralismo na mediação, no meu entender. Claro, existe na cidade tal, existe no estado tal, mas do ponto de vista, pergunto para vocês, qual é o debate que existe livre, não do governador tal, do governador na TV aberta brasileira, sobre tudo isso que nós estamos discutindo o dia inteiro? Qual é o programa na TV aberta brasileira que debate esses assuntos todos? Eu não me lembro. Tem algum? Se tiver, me corrijam. E não é apenas isso. A TV, a rádio, são concessões do Estado. Existe isso que eu percebo, que nós percebemos, que é essa ausência da pluralidade, mas existem coisas que eu acho que são mais letais ainda. Por exemplo, os programas de violência sobre violência, que são reprodução da violência. Não são programas críticos sobre violência que o país inteiro, onde você vai, eu já vi programa aqui de 11 horas da manhã, com as pessoas chutando a cabeça, uma mulher chutando a cabeça da outra. Minhas filhas ficaram absolutamente chocadas. E tem em São Paulo, e tem em todos os lugares, e todo mundo vai se alimentando o tempo todo disso, numa sociedade que produz quase 60 mil homicídios por ano. 57 mil, 58 mil, beirando, não sei como é que está esse ano, chegou a 60 mil. 1,5 milhão de homicídios nos últimos 35 anos. Como isso não tem a ver com os meios de comunicação bombardeando violência, sem nenhuma mediação crítica? Da mesma forma que todo mundo pode ter, tem, seja qual for religião, mas o Estado é laico. Como você clica num canal fechado de noite e tem 13 programas sobre, não sobre religião, mas sobre uma ou outra, nos horários que são do Estado, concessão pública. Então a mediação, a virulência, a violência, porque eu já estou, tem tanta coisa aqui, mas eu já estou, tanta coisa que eu anotei, a violência, essa não é a construção só do jornalismo de uma forma tal, é uma concessão em que o Estado falhou. O Estado falhou todos. Do pós-ditadura, todos. O Sarney, o Fernando Henrique, por exemplo, o Sérgio Mota fez 6 ou 7, quem acompanhou, minutas e audiências públicas para uma regulação econômica. O que aconteceu? 15 dias de telejornal sobre a seca no Nordeste, gaveta, nunca mais saiu. E ele morreu. Exatamente. E ele morreu. E ele tinha a noção e a consciência e a percepção do que era isso. Lula, no final já do governo é que o Franklin, do segundo governo, é que o Franklin vai, e ainda usando uma expressão, não quem quer que, não ele ou quem quer que tenha usado, que no meu entender, não é uma expressão que nem para iniciar o debate, controle social. Tudo bem, está na Constituição, é regulação econômica, é capitalismo, gente. É ter como a gente disputar o dinheiro para fazer o nosso meio, tal. Então, eu acho que esse mal-estar, tem até Freud, de uma outra forma, trata do mal-estar na civilização, do mal-estar na cultura. Eu acho que a gente está vivendo um período de um mal-estar. Eu estava ali fora, a pressão baixa, o Flávio estava ali, a gente estava conversando, eu acabei de conhecer, tirando quem faz, minha querida amiga que faz yoga, tal. Todo mundo que eu conheço, seja de um lado, seja do outro,
músico como o Paquito, vai nadar, beleza, ele acha legal. Meus amigos todos estão todos alterados. JP, Pinheiro querem conversar. Eu não sei se eu devo continuar conversando sobre as coisas, me expondo, indo em palestras, não sei o quê, cara, porque isso nos toca a todos muito profundamente. E não importa qual é o lado, cara, isso é um país. Estão todos se autoderrotando porque alguém quer ganhar, alguém está perdendo. Isso é irracional, isso é estúpido. Pra gente, tabeleta, amigo, as franjas chamadas da sociedade, onde em São Paulo, por exemplo, a polícia não entra, porque quem manda é o PCC, ou no Rio Comando. Quem vai conversar com esses caras depois? Quem vai negociar com esses caras depois? É como se não existissem. Porque como mata negro, pobre, ou preto, pobre, lascado, periférico, mata um barão para tu ver o escândalo. Como matam? Eles não existem, mas eles existem. Eles estão aí. Em algum momento eles vão fazer alguma coisa, gente. Quem vai mediar essa zorra se nós, eu não digo pessoas físicas, as instituições do jornalismo não estão mediando? E a política, como diz o ex-presidente, acabou. Estão todos se autodestruindo. Todos têm que ser investigados. Não se pode escolher o bonzinho e o malzinho da hora, porque isso é uma farsa. O réu, há 25 anos passados para cá, o réu, o herói da CPI do hoje, será sempre o réu da CPI seguinte. Zé Dirceu, Demóstenes Torres, amigo daquele ministro que pontifica inacreditavelmente o tempo todo tudo, que matou a Operação Satyagraha há 8 anos, que tinha espetacularização das ações da Polícia Federal. Imagine, agora o nego discute não a forma, não o conteúdo, a forma. É isso. Poderia ficar falando aqui horas, mas fica uma coisa. Tinha aqui 12 pontos para tratar. Eu acho que é mais legal, como isso pretende ser uma conversa e não uma catilinária que já está sendo. Então, eu acho que a gente pode conversar agora assim. Na verdade, eu estava falando com meu irmão. Está difícil de conversar até consigo mesmo. Tamanho. Ninguém, é uma gritaria onde ninguém, na verdade, está disposto a ouvir ninguém. Não tem diálogo. As pessoas, na verdade, inclusive amigos que pensam parecido, não estão se escutando, mesmo os que se gostam. Então virou um delírio. E eu acho que nós, jornalistas, temos enorme responsabilidade nisso. Eu digo como instituições, não digo pessoas. E outra, eu reconheço, existem as realidades locais. O cara tem 4 filhos, mora em Cocorobó, desculpa se for, e a pessoa tem que viver, etc. Entende? Por quê? Porque não houve a regulação que deveria ter havido. Tem pelo menos, pela última conta que eu fiz, 5.000 jornalistas desempregados no eixo São Paulo-Rio Branco. Como é que os jornalistas não escrevem um bilhete dizendo, nós exigimos debater a nossa profissão do ponto de vista econômico? Pô. Todo mundo o quê? Com medo do patrãozinho? Meu amigo, o patrãozinho já ferrou todo mundo. Ou então aquela conversa quando você fala, não, mas isso é censura. Quem é o jornalista que... Aliás, o cara que vende pipoca na porta da faculdade de jornalismo não sabe que quem censura é o dono quando ele quer censurar? Alguém aqui que trabalhou em redação nunca viu isso? Como nós estamos deixando nos enganar e nos levar por tudo isso? São essas... Eu ia fazer uma outra coisa, mas eu resolvi, diante de tantos colegas, ex-colegas, amigos e gente do ramo, discutir nós mesmos. Isso. Tem mais, mas paremos por aqui. Alô, opa, acho que de alguma maneira eu pelo menos a escrita e o poder compartilhando dessa angústia. A escrita e o poder, já que você pediu, eu estou falando a escrita da fala e da imagem do poder. A palavra, né? A palavra e o poder. E o poder. Queria primeiro dizer ao pessoal que está sentado aí fora, se vocês quiserem inverter o sofá e ficar sentado melhor de frente para cá, por favor, fiquem à vontade. Tem uma grata surpresa de ter mais gente do que cadeiras nesse auditório, que é muito agradável. O problema da próxima vez a gente traz mais cadeiras ainda. Bom, podemos partir então para aquelas perguntinhas, conforme nós combinamos, para quem chegou depois. Nós teremos 12 perguntas, limitando o tempo de 2 minutos para que todo mundo consiga perguntar e Bob possa responder.
Eu estou aqui com papel e caneta na mão para organizar as inscrições, tem isso ali já, pediu para